Olá, pessoal do sexto ano. Eu sou o professor Peterson, da disciplina de Educação Física, e quero convidar vocês. Vem comigo aqui para mais uma aula. E hoje nós vamos continuar conversando sobre o xadrez e vamos falar sobre o final do jogo. Ou seja, aquele momento de decisão, de finalizar a partida aplicando o xeque-mate. E ao longo dos anos aí ensinando xadrez para vários estudantes, a gente percebe uma dificuldade em entender isso do xeque-mate. Então, por isso nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais nesse assunto sobre o xeque-mate, sobre a finalização da partida. Então, olha só, nosso objetivo: conhecer algumas posições de xeque-mate elementares para que a gente possa usar a estratégia para chegar nessas posições, e vamos também resolver alguns exercícios de xeque-mate aqui. Quando aplicamos xeque-mate, qual é o mínimo de peças para conseguir um xeque-mate? Como reconhecer um xeque-mate? Eu espero que no final desse nosso vídeo você consiga aí responder todas essas perguntas e tenha entendido quando é um xeque-mate, como aplicar o xeque-mate e como reconhecer o xeque-mate no tabuleiro. A partida de xadrez, ela apresenta três fases: a abertura, o meio-jogo e o final. Mas os limites entre essas fases é difícil da gente determinar. A abertura são os primeiros movimentos, quando você sai da posição inicial e leva as suas peças para frente. A abertura tem alguns objetivos, tá? Mas esse é um outro assunto que a gente ainda vai conversar. O meio-jogo é aquele momento onde ocorrem as trocas, as capturas de peças e o número de peças começa a reduzir. Durante o meio do jogo é que você vai usar aquele conhecimento do valor comparativo das peças para avaliar se vale a pena, por exemplo, trocar um peão por um cavalo ou um bispo por uma torre, se essa troca vai ser rentosa, se vai te colocar numa posição melhor no tabuleiro, ou você avalia aí pelo valor, aquele valor comparativo das peças. E o final do jogo, né, a partida se encaminha para o final quando nós temos um número menor de peças no tabuleiro, tá? O material sobre o tabuleiro, ele já diminuiu bastante. Uma das características do final de partida é a função desempenhada pelo rei. Por quê? No início da partida e no meio da partida, você não movimenta muito o rei. O máximo que você vai fazer é um roque para tirar ele do meio do tabuleiro, levar ele para o canto e sempre procura deixar ele mais protegido. Mas no final do jogo, quando as peças, a maioria já foi capturada, já não está mais no tabuleiro, o rei tem que começar a ter uma função de ataque. Ele vai ter que se movimentar no tabuleiro e avançar. Olha só, nos finais, ao contrário, essa peça faz realmente jus ao título que ostenta, ou seja, ele tem que comandar o seu ataque. Como os antigos monarcas, ele investe contra as mais afastadas regiões do tabuleiro. Então, nessa fase de final do jogo, não adianta você deixar o seu rei muito sozinho lá no cantinho. Você tem que trazer ele para a batalha também. Ele vai ser importante para que a gente consiga um xeque-mate. Desta forma, o final constitui a parte mais bela do jogo de xadrez, embora seja a mais difícil, porque exige do enxadrista talento, imaginação, conhecimento teórico, atenção contínua e bom cálculo. O bom conhecimento dos finais permite vencer em muitas posições que às vezes parecem desfavoráveis, tá? Então, se você tem uma boa estratégia para o final da partida, você pode reverter uma situação que a princípio estava desfavorável para você, tá bom? Então, muita atenção nos finais. Mesmo que o teu adversário tenha só o rei e fique fugindo, cuidado para não cair numa situação de empate, tá? Podendo aplicar o xeque-mate, cair numa situação de empate. Significado do xeque-mate.
Quando um rei leva mate, a partida está terminada, cabendo a vitória ao jogador que deu o golpe final. O objetivo de todas as jogadas, de todas as combinações, é, direta ou indiretamente, atacar e, em seguida, dar mate ao rei inimigo e também, claro, evitar receber o mate do adversário. Então vamos ver como é que está o raciocínio de xadrez para vocês. Vamos fazer o nosso primeiro exercício de checkmate. Então olha só, nós temos um tabuleiro aqui já com poucas peças, ou seja, já estamos numa situação de final de jogo e eu quero que vocês resolvam esse problema aqui. As peças brancas vão fazer um movimento só, apenas um movimento, e vão aplicar checkmate nas pretas nesse único lance. Eu pergunto para você, qual é esse lance que encerra a partida e resulta em checkmate? Um tempinho aí para vocês pensarem, raciocinarem e a gente volta logo. Muito bem, pessoal. Conseguiu descobrir esse lance mágico do checkmate? Vocês viram que nenhum lance vai exatamente capturar o rei, tá? Por quê? Checkmate não é capturar o rei, mas é deixar o rei sem escapatória, ok? Então, prontos aí? Vamos ver qual é esse super lance? Então, o movimento é o quê? Dama se deslocando para a casa B7 e nessa casa ela aplica o checkmate. Olha só o movimento aqui, ó. A dama sai da casa onde ela estava, vem até a casa B7 e nessa casa B7 ela aplica o checkmate. Por quê? Ela ataca a casa onde o rei está, ela ataca também as outras casas para onde o rei poderia fugir, certo? Então o rei não tem para onde se movimentar, ou seja, ele não consegue se movimentar para fora do cheque. Nenhuma outra peça pode capturar a dama aqui, porque a torre não captura em diagonal. O rei poderia capturar, mas a regra impede ele de fazer essa captura, porque ele entraria numa casa que é ameaçada por esse peão. Então o peão, né, nessa posição, ele dá cobertura, ele protege a dama quando a dama parar nessa casa aqui. Então, o movimento dama para B7 resulta num checkmate das brancas. Então, veja bem, pessoal, isso que é um checkmate. Nós estamos vendo aqui a posição final, terminando a partida, a posição de checkmate. Vocês viram que eu não vou capturar o rei, mas eu deixo o rei sem saída, encurralado, preso, ele não tem para onde ir, ele não consegue se livrar desse meu ataque. Qualquer movimento que ele faça resultará depois sim na captura dele. Então, como ele não tem escapatória, ele levou um checkmate e perdeu a partida. A partida se encerra aqui, ok? Vamos continuando então, vamos falar mais sobre os mates elementares. O que são os mates elementares?
São aqueles momentos de final de jogo em que nós já temos bem poucas peças. Um dos jogadores, na verdade, está só com o rei. E o outro jogador tem um mínimo de peças para ainda conseguir aplicar o checkmate, tá? Então a gente vai entender o mínimo quantas peças eu preciso, na verdade, qual é o mínimo de peças que eu preciso para aplicar um checkmate. Então, nos mates elementares, estudamos os casos em que um dos lados possui apenas o rei sobre o tabuleiro. E aqui surge uma pergunta: qual o material mínimo exigido para se dar mate ao rei, desacompanhado das suas outras peças? Vamos entender isso? Olha lá. O mate não será dado com um bispo ou com um cavalo somente. Então, ou seja, rei contra rei e bispo, ou rei contra rei e cavalo, isso não dá um checkmate. Na verdade, essa partida já terminou, certo? Porque nenhum dos dois vai conseguir aplicar checkmate no outro. Ou rei contra rei, também essa partida já terminou. Não existe material suficiente para que um aplique checkmate no outro. Quando a gente chega numa situação dessa, de não haver material suficiente para que um dos jogadores aplique checkmate no adversário, a partida é dada como empatada. A partida terminou e nós temos um empate, tá? Com 2 bispos, o mate já é possível. Um deles dá o cheque e o outro impede a fuga do rei. Com 2 cavalos, o mate também é possível. E a combinação de bispo e cavalo dão o mate de igual maneira. Então, para que eu ainda tenha material possível para checkmate, eu preciso o quê? O rei e 2 cavalos, o rei e 2 bispos, ou o rei, 1 cavalo e 1 bispo. Esse é o material mínimo para que eu ainda consiga aplicar um checkmate no rei adversário. Outro princípio aqui muito importante, né? Vocês estão vendo o seguinte: a gente não consegue aplicar checkmate com uma única peça. Eu vou mostrar para vocês que nem a dama, com toda a potência de ataque que a dama tem, ela não consegue aplicar o checkmate sozinha. Ela sempre vai precisar de mais uma peça para ajudar, tá bom? Então esse já é um dos princípios que eu quero que vocês levem para o jogo de vocês. Não adianta atacar o rei com uma peça somente. Você nunca vai conseguir aplicar checkmate assim. Você precisa trazer mais peças para conseguir chegar no checkmate, ok? Então vamos ver algumas situações aqui, ó, de checkmate. Então, se eu tenho a posição 2 bispos e o meu rei contra o rei adversário. Então, uma posição de checkmate é essa daqui, ó. O rei encurralado no canto. Então, esse é um dos objetivos para você conseguir aplicar checkmate com pouco material, com poucas peças, é encurralar o rei adversário no canto do tabuleiro, tá? Então, vejam que esse bispo aqui, nas casas, né, escuras, ataca o rei diretamente, tá? E também domina a casa da diagonal na frente do rei. Quais seriam as 2 casas de fuga para o rei? As 2 casas claras. Uma das casas está dominada pelo outro bispo, então ele não pode se mover para essa casa aqui. E a outra casa está dominada pelo rei branco. Ele também não pode vir para essa casa, porque essa casa já é dominada pelo outro rei. Então, ou seja, nessa situação, ele não tem escapatória. Da mesma forma aqui do outro lado, ó, só que a gente virou para cá o outro canto do tabuleiro, né? Agora ele está na casa clara, ele é atacado diretamente pelo bispo. Esse bispo cobre uma das casas de fuga e o rei cobre a outra casa de fuga. Então aqui vocês percebem também aquilo que eu falei para vocês da ação do rei no ataque. Vocês viram que o rei, ele participa do checkmate no adversário, ok? Então, situação, 2 bispos e o rei. Agora, cavalo e bispo contra o rei, certo? A casa onde o rei está é atacada pelo cavalo, tá vendo? As 2 casas de fuga laterais, aonde ele fugiria do ataque do cavalo, estão sendo guardadas pelo bispo. E as 3 casas de frente, que poderiam também ser opção de fuga para o rei, estão guardadas pelo outro rei.
Então aqui também é uma posição que eu tenho de checkmate com cavalo, um bispo e o rei. E no outro tabuleiro a mesma coisa, olha lá, ó, o rei de novo no cantinho do tabuleiro, aonde ele está, ele é atacado diretamente pelo bispo. A casa de fuga ao lado está guardada pelo cavalo, olha aqui o movimento do cavalo, ó, vem exatamente na casa, então ele não pode fugir para lá. As duas casas da frente que ele poderia fugir são dominadas pelo rei adversário. Ele também, então, não tem fuga, tá? Pessoal, é importante até você decorar um pouco essas posições de checkmate, para que durante a partida você tente ir conduzindo o teu adversário para uma posição dessas, tá? Vocês viram que é muito importante levar o rei para o fundo do tabuleiro. No meio do tabuleiro, com poucas peças, eu não vou conseguir aplicar checkmate, tá? Então eu tenho que ir encurralando o rei ou para o canto ou para a última linha do tabuleiro, para que eu possa prendê-lo lá. Tenho que colocar ele contra a parede, tá? Outra situação agora, esse é um dos checkmates mais difíceis de aplicar, porque ele é aplicado somente com os dois cavalos. Então, vocês vejam que, de novo, a gente está usando o cantinho do tabuleiro. Então, a casa onde o rei está é atacada por um dos cavalos, uma das casas de fuga dele está protegida pelo outro cavalo, e as outras duas casas que ele poderia fugir estão protegidas pelo rei adversário. Então percebam que eu uso as três peças para chegar nessa posição de checkmate, tá? Essa é uma posição muito difícil de acontecer, já vou avisando para vocês, tá? Tem que ter muita estratégia. Checkmate com dois cavalos e o rei, acredito que seja um dos mais difíceis para fazer. É possível, mas é muito difícil, tá? Numa situação dessa é bem fácil de você, por exemplo, perder um cavalo, né, o rei adversário conseguir capturar um dos cavalos e daí, em vez de você vencer a partida fica empatada, tá? Então a estratégia de quem está com as peças pretas, por exemplo, numa situação dessa, é tentar capturar um dos cavalos para empatar a partida. Isso é o máximo que ele vai conseguir aqui, tá? Então a outra posição, também no cantinho, o rei preto, né, ele é atacado por esse cavalo aqui, tá? As duas casas na frente estão dominadas pelo outro rei, né, pelo rei branco, e a casa lateral onde ele fugiria do rei e desse cavalo é atacada pelo outro cavalo aqui, certo? Então, cuidado com essas posições, tá? Lembrem de tentar decorar essas posições. Esses são checkmates, os chamados checkmates elementares. São checkmates bem difíceis de fazer, tá certo? Checkmate com dois bispos, checkmate com dois cavalos, checkmate com um bispo e um cavalo, são posições bem complicadas de conseguir no tabuleiro. São checkmates bem complicados. Agora eu vou falar para vocês de dois checkmates mais simples para vocês conseguirem. Dois bem conhecidos. O primeiro é o mate de corredor. O mate de corredor eu consigo com duas torres, ou uma torre e uma dama. Como que eu faço? Eu acabo com as minhas duas torres, por exemplo, eu domino essas duas linhas aqui, ó, e acabo atacando todas as casas para onde o rei pudesse fugir, né? Então o rei fica dominado nesses dois corredores. Isso também pode acontecer nas colunas, ó. Eu domino as duas colunas, uma coluna está dominada pela torre, a outra coluna está dominada pela dama, tá? Então a dama que ataca exatamente, né, a coluna onde o rei está, e ele não pode mudar de coluna para fugir dela, porque ele cai numa coluna que está atacada pela outra torre. Então essa já é uma posição bem mais fácil de você construir no tabuleiro, o mate do corredor. Para conseguir essa posição, você tem que cuidar muito para não perder essas peças que têm uma ação um pouco maior, né? Tem mais valor na hora de completar o checkmate, a dama e as torres. Então, durante a partida, você tem que preservar um pouco a sua dama e as suas torres, porque num final elementar com dama e torre ou com duas torres, você pode conseguir uma posição de checkmate de corredor que é mais fácil de acontecer do que as anteriores que nós vimos, tá bom? Outra posição também muito comum é o chamado
beijo da morte. Por que beijo da morte, né? Porque você acaba posicionando a sua dama bem em frente ao rei adversário, tá? Mas ela não pode fazer isso sozinha, senão ela vai ser capturada pelo próprio rei. Ela precisa, quando se posiciona, quando toma essa posição de ficar na frente do rei adversário, estar protegida por uma outra peça. Então, olha só, quando eu posiciono a minha dama na frente do rei adversário, eu domino a casa onde o rei está, ataco a casa onde o rei está e domino todas as casas para onde ele pode fugir, tá? Mas essa posição ela tem que estar protegida. Nesse caso, nós estamos vendo aqui, ó, que quem dá a proteção para ela é o cavalo, ó. Tá vendo? O cavalo protege. Então o rei não pode capturar essa dama porque ela está protegida pelo cavalo. Então aqui a gente tem um checkmate chamado de beijo da morte, tá? Mesma coisa aqui do outro lado, vocês viram que aqui é um mate bem elementar, né? A única peça que sobrou para o branco, rei e dama, mas consegue aplicar o checkmate com rei e dama, como também consegue aplicar o checkmate com rei e torre, uma torre, tá certo, gente? Então eu posso, nessa posição, né, nesse checkmate do beijo da morte, eu ataco diretamente o rei, tá? E as casas para onde ele pode fugir também são protegidas pela própria dama, mas ele não pode capturar a dama porque ela está protegida pelo rei, né, que está ali dando a proteção à dama. Então, mais uma posição de checkmate para vocês aprenderem, tá bom? Busque no tabuleiro essas posições, isso vai ajudar muito no seu jogo a você conseguir perceber quando você pode aplicar o checkmate ou para você tentar construir essa posição de checkmate no tabuleiro, tá bom? Segundo exercício nosso, então, mais um exercício para vocês pensarem de checkmate. Então, olha lá, novamente, as brancas movimentam e aplicam checkmate em um lance só. Então, dê uma estudada no tabuleiro e me diga aí qual é esse lance que aplica um checkmate nas peças pretas. Tempo para vocês pensarem um pouquinho. Conseguiu resolver dessa vez? Então vamos ver qual é esse movimento? Olha só, dama se desloca lá para casa E8 e ataca a diagonal direta o rei, ó. Tá vendo? As próprias peças do rei impedem a fuga dele. E eu não posso trazer a minha torre para essa casa porque a outra torre adversária está cravando ela aqui, está prendendo ela aqui. Ela não pode sair daqui porque ela deixa o rei desprotegido. Então, quando eu movimento a minha dama para essa posição, eu tenho um checkmate, ok? Muito bem, pessoal. O que nós estudamos hoje, então? O que nós aprendemos? Algumas posições elementares de checkmate e solucionamos alguns problemas em um lance. Muito bem, espero que a gente tenha ajudado vocês a conhecer um pouquinho mais sobre essa questão do checkmate.
Nos vemos na próxima. Até breve. Tchau para todos.